As 5 linguagens da oração. Pode parecer que não, mas já chegamos à 4ª linguagem da oração. Vamos fazer uma revisão, avance por gentileza uma vez. Nós já trabalhamos com o conceito de oração, a linguagem aprendida. Trabalhamos com a ideia da linguagem sincera na oração. Trabalhamos com a ideia da linguagem arrependida. E hoje nós vamos avançar, vamos conversar sobre essa questão que é a linguagem submissa. E finalmente concluiremos com a linguagem do silêncio, a linguagem silenciada. Só uma observação aqui. A linguagem submissa, ela prevalece. O que é que eu quero dizer com isso? É que todas as vezes em que eu oro, a submissão precisa permear as minhas palavras. Prova disso é que Jesus, quando nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, observe que antes de apresentar as minhas necessidades a Deus, até o pão nosso de cada dia, Ele me desafia a chamar Deus de Pai. Ele me desafia ou me ensina a santificar o nome do Senhor, e Ele me ensina a clamar para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como nos céus. Portanto, o princípio da submissão está presente sim na chamada oração do Pai Nosso, e ela deve estar, e este sentimento, esta postura de submissão, precisa estar presente em todos os momentos que nós nos debruçarmos diante do Senhor. A oração é uma linguagem do servo. A oração é uma linguagem submissa. A oração estabelece uma identidade. Eu sou servo, Ele é o Senhor. Então, dito isso, irmãos, deixe-me só falar sobre o conceito desta palavra. A palavra grega para isso é a palavra upotasso, e ela significa colocar em ordem. Aliás, é até uma palavra usada no ambiente militar. São duas palavras que se unem. Uma é subordinar ou submeter e a outra é ordem. Daí os conceitos que aqui aparecem. Subordinar ou estar sobre a autoridade de. No entanto, o conceito de submissão não estabelece uma relação de grandeza, do inferior para o maior. Não há no texto, em momento algum, este conceito. A submissão, na verdade, é uma decisão voluntária. É uma decisão em que eu me submeto à liderança de alguém, de alguma autoridade, e no caso específico, na minha relação com Deus. Por isso, submissão, ela não é imposta. A submissão, ela é uma decisão voluntária. Não esqueça disso. Eu fiquei imaginando e orando sobre isso, como trabalhar com esse tema. E finalmente veio ao meu coração a ideia de conversarmos hoje sobre os 3 inimigos da linguagem submissa, ou da linguagem da submissão. O texto que vai servir como fundo, como material de estudo, é um texto muito conhecido, e que ele normalmente aparece nos púlpitos por ocasião da celebração do Natal. É o momento em que o anjo se apresenta a Maria e anuncia que ela vai ficar grávida e dela virá Jesus, o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versos de 26 a 38. O texto diz assim, a linguagem é a Nova Versão Transformadora, viu? No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril,
mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Esse é o texto. Primeiro inimigo, aí está, ambivalência. Eu sei que a palavra ambivalência não é a palavra que a gente use comumente. Diferente da ambiguidade, onde uma palavra, um texto, uma postura, ela pode ter significados diferentes. A ambiguidade é a ambivalência é aquele momento, por exemplo, numa relação que você não sabe se vai ou se fica, ou se permanece. A ambivalência é aquela mistura de sentimentos de ódio e amor. Ambivalência é aquela situação em que você se sente dividido, completamente dividido. Por que a ambivalência é uma ameaça à linguagem da submissão? Eu vou tentar mostrar-lhes a partir do texto. No versículo 27, o texto sagrado vai nos mostrar a situação de Maria. E vai dizer assim: Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José. Essa tradução, prometida em casamento, a linguagem clássica usava a expressão desposada. Lembram-se disso? Desposada. Só para você ter uma ideia, o noivado no tempo de Jesus era algo tão sério que somente o divórcio poderia anular o noivado. Já estava, portanto, certo. É como se o texto estivesse dizendo: Maria já tinha os seus planos, Maria já sabia o que iria acontecer, Maria já estava prometida para casar-se com José. Sabe aquele momento na sua vida em que tudo parece estar organizado e de repente Deus invade a sua história, um anjo aparece inesperadamente e você é desafiado a, de um lado, olhar o seu plano e do outro lado, o plano de Deus. De um lado, a sua vontade, do outro lado, a vontade de Deus. De um lado, o seu amor por José. Do outro lado, isso que lhe parece incompreensível, aquilo que Deus está lhe dando. De um lado, você fazer aquilo que sempre foi seu sonho, desde criança, um curso, uma profissão, um trabalho, e de repente Deus invade a sua casa, um anjo aparece e diz: olha, não é nada disso. O meu plano para você é este. Onde é que a ambiguidade ela pode se tornar uma ameaça? É quando a gente não quer abrir mão do plano, abrir mão da própria vontade e quer fazer como que um acordo entre a minha vontade e a vontade de Deus, entre o meu desejo e o desejo de Deus. Sabe aquela história de final de semana na igreja e ao longo da semana no mundo? Sabe aquela história de intencionalmente servir ao Senhor, mas na prática viver como se Deus nem sequer existisse, porque eu sozinho tomo as minhas decisões, eu sozinho tomo conta da minha vida? Eu confesso que este é um momento de muita turbulência. No texto que lemos, lá no versículo 29, na tradução da Nova Versão Transformadora, aparece a palavra confusa. Aí a Bíblia diz que Maria ficou confusa. Nas traduções mais clássicas, da Almeida Corrigida Fiel, na imprensa bíblica brasileira, o texto traduz assim: turbou-se muito. Na NVI, ficou perturbada. Na nova versão, na que é a linguagem de hoje, viu? Na nova tradução da linguagem de hoje, sem saber o que pensar. Todas essas traduções revelam que o coração de Maria foi tomado de impacto. É aquela situação em que você diz: e agora? O que é que eu vou fazer? E agora, que caminho eu vou tomar? Eu vou dizer-lhes que às vezes a ambiguidade é uma marca da oração do coração ansioso, é a marca do coração duvidoso. Sabe aquela história que o texto sagrado diz como a onda do mar? Sabe aquela coisa do inconstante, do homem que tem uma alma dupla, de uma alma que está dividida, em que você ora acreditando, mas quando termina de dizer o amém, o seu coração continua ansioso, como se você não estivesse orado? Sabe aquela situação que você entrega a Deus e assim que termina de orar, toma de volta em suas mãos e quer resolver sozinho, Sabe aqueles planos que você, na hora que está contrita diante de Deus, você se derrama diante do Senhor e diz: Senhor, eu nunca mais vou fazer.
e quando termina de orar, já está elaborando uma nova estratégia para fazer aquilo que você se arrependeu. Eu me lembro que num dos seus sermões, o Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira, ele dizia que essa história de a gente pecar, já imaginando que depois de ter pecado a gente vai pedir perdão a Deus, num sermão ele dizia algo bem interessante, é que esse pecado, assim, ele já destrói o valor do arrependimento. E o arrependimento que já foi planejado não tem nenhum valor diante de Deus. E estava certo o senhor Vieira, viu? E estava certo o senhor Vieira. Por isso eu volto a dizer-lhes, uma das grandes ameaças à linguagem, sabe? Essa linguagem submissa é essa ambiguidade, em que eu creio e descreio, em que eu prometo, mas não cumpro. Sabe essa situação? Mas não fica só aqui. Porque na história de Maria, aquele momento de confusão, ele também se desdobra em um outro grande risco, que aquela serva de Deus atravessa. Sabem qual é? É o risco da insegurança. Uma grande ameaça à linguagem submissa é a insegurança. Porque quando você se submete, quando você voluntariamente decide, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, está certo, o que é que você quer fazer? Eu vou fazer aquilo que está no seu coração. Está certo, você vai decidir. Está certo, você vai escolher. Você já percebeu que imediatamente o sentimento da insegurança toma conta do seu coração? O que será que ele vai fazer? O que será que ela vai dizer? Como será? E às vezes você não consegue se controlar. Você deixa que o outro decide, mas fica tentando ainda, mesmo que de longe, disfarçadamente, conduzir aquela situação. Abrir mão do controle, isso nos faz sentir a fragilidade de depender daquilo que o outro vai fazer. E aí eu volto a dizer, todo o processo de submissão, ele gera um sentimento de insegurança. Não, eu não vou dizer, tem gente que tem medo até dizer que está amando no início de uma relação, porque teme que o outro, se ele souber que eu já estou apaixonado e apaixonado, ele vai agora controlar a minha vida, e então não abre mão disso. Mas deixa eu dizer-lhes, na história bíblica, no versículo de número 28 até o versículo 30, quando o anjo aparece a Maria, eu vou usar uma expressão aqui, por favor, é só ilustrativa, eu não estou aqui fazendo nenhum comentário profano não, mas ele parece um motivador, uma linguagem assim de coaching motivacional, porque ele volta-se para Maria e diz o seguinte, Maria, primeiro ele vai dizer naqueles versos, alegre-se. Segundo, ele olha para Maria e diz, olha, o Senhor está com você. Depois ele diz, não tenha medo. E ainda diz, você encontrou favor diante de Deus. Gente, isso 28, 29, 30 são 3 versos, e em 3 versos Maria é bombardeada, sabe, com palavras de motivação. Quando o anjo diz alegre-se, o que é que me passa na mente? É que naquele momento ela ficou, como diz ela mesma, e confessa confusa, e, não, por favor, fique feliz, eu estou aqui, mas é uma notícia boa, é uma notícia feliz. Ele continua, olha, não se preocupe que o que eu tenho para lhe dizer não vai ser fácil, mas eu quero já que você saiba que o Senhor está com você. Aí ele continua. Quando ele diz, por exemplo, não tenha medo, o que é que você acha que Maria estava sentindo no coração? Um medo. Se ele diz não tenha medo, é porque à medida que ele foi falando, ele foi percebendo que aquela menina, provavelmente ainda uma jovem adolescente, ouvindo tudo aquilo, começou a manifestar medo até no seu rosto. E aí ele diz, não tenha medo. E depois ele volta com aquela palavra de ânimo, você encontrou favor diante de Deus. O anjo diz todas estas coisas. Aí você abre o versículo 29 e veja o que é que diz o versículo 29. Maria tentou imaginar o que é que o anjo quis dizer. O que é que o texto sugere? Não estou entendendo nada. Tá, você está me dizendo essas coisas todinhas, sim, mas o que é que vai acontecer? Que favor é esse que Deus tem para mim? Por que você está me dizendo isso tudo? Por que eu devo ficar alegre? O que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo absolutamente nada.
Aí o texto avança, irmãos, e da mesma forma que fiz, veja os versos de 31 a 33. Aí ele começa, né? Maria, você vai ficar grávida. Como assim? E aí ele continua, você vai ser mãe de um menino. E você já sabe que vai ser menino? E tem mais, sabe qual vai ser o nome dele? Jesus, você vai botar o nome de Jesus. Sim, e ele vai ser chamado de Jesus e vai ser chamado também de Filho do Altíssimo. E ainda tem mais uma coisa, Maria, não é só isso, ele reinará. O trono de Davi ele vai sentar, e o trono dele não vai ter fim. Gente, numa hora como essa, você mesmo com toda aquela palavra inicial, sabe, aquele prelúdio angelical, aí o texto vai me dizer que ele termina, e sabe o que é que Maria olha para ele e diz assim, Maria perguntou ao anjo, como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem. É como se tivesse um anjo, você não está esquecendo de nada? Você está dizendo que eu vou ficar grávida, que eu vou ter um menino, o menino vai ser chamado Jesus, o Filho do Altíssimo, que vai ser um rei. Deixa eu só lhe dizer uma coisa, eu sou virgem. Não consigo entender absolutamente nada. Você saltou alguma etapa, pulou algum capítulo, porque eu continuo sem entender o que é que vai acontecer comigo. De uma hora para outra, aquela menina ouve todo esse discurso. Nesta hora, meu amigo, minha amiga, eu vou lhe dizer, bate uma insegurança no coração. Porque Maria aqui, ela conhece os planos de Deus, assim, em um momento. Eu não sei quanto tempo você levou, por exemplo, para tomar consciência, aqui tem alguns pastores, de que Deus estava chamando você para um ministério. Tem gente que está fazendo teologia, eu não sei quanto tempo levou para o anjo de Deus convencer você que você deveria fazer o curso. Entrou, saiu, entrou, voltou, justificou, não é bem assim. Iniciar um ministério. Quanto tempo, Paulo, dá término do curso para começar? 12 anos, irmãos, 12 anos. Eu não sei. Agora, com Maria foi como, gente? Maria, estou aqui para dizer que vai acontecer tudo isso. Nessa hora, a insegurança. Eu costumo dizer àqueles que um dia foram chamados, sabe, que Deus ele é tão misericordioso com a gente, que Ele vai, sabe, homeopatia, não é isso? Pronto. Como remédio homeopático, gotinhas e gotinhas, bolinhas e bolinhas, sabe? Ele vai dizendo ao meu coração. E sabe por que é que Deus faz assim? Por que é que Ele não revela tudo de uma vez? Porque Ele sabe que eu não suporto, irmãos. Aí Ele vai me dizendo a você, sabe? Você conhece aquela... Isso não vou contar, não. Era quase me lembrando da história de alguém que foi dizer que o gato tinha morrido e a criatura... Lembra daquela história? Pronto. É mais ou menos assim. Ele vai aos poucos revelando, desvendando, mostrando. Porque se Deus fizer com você o que fez com Maria, eu tenho para mim que você vai encontrar o terceiro inimigo da linguagem submissa. E sabem qual é? A fuga. Vou ficar, não. Vou fazer não, não vou para Nínive não, eu vou para Tarsis, eu vou pagar a passagem, eu mesmo pago, não tem problema não, pago e assumo, mas isso eu não quero para a minha vida. Gente, Maria, ela recebeu tudo isso de uma vez, e aqui está o grande desafio da linguagem submissa, é quando a gente quer fugir de Deus. Eu não vou me submeter, eu não posso me submeter, é muito para mim, eu não estou preparada para isso. E o que é que vai acontecer com o meu casamento? E José, como é que vai? E se de repente eu for apedrejada e morta, eu vou aparecer grávida, não é de José? Você consegue imaginar a cabeça de Maria naquele momento? As dificuldades que passaram naquele coração? São as mesmas que talvez você esteja enfrentando. Porque às vezes Deus coloca diante de mim e de você uma situação, um desafio. Deus lhe escolhe para ser o porta-voz de uma notícia. Deus lhe escolhe para resolver um problema de sua família. E você diz, pelo amor de Deus. Você vai ser o inventariante. É só uma ilustração, viu, gente? Qual é a vontade? Vou fugir, eu não tenho tempo para isso, eu não posso resolver isso, não posso resolver aquilo. Os problemas são os mais diferentes. E nesta hora, sabe, a submissão é ameaçada por um desejo enorme de fuga. Aí eu abro o texto sagrado, sabe o que é que a jovem menina me ensina? A Bíblia diz o seguinte: Maria disse a Deus, sou serva do Senhor,
que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. E aí o anjo a deixou. Deixa eu só dizer 3 coisas aqui, à luz desse verso. O verso vai continuar aí. Você observa que quando Maria ela se submete, ela assume uma identidade. A submissão gera identidade. Ela diz o quê? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem é você? Pois bem, submissão me traz coloca diante de mim aquela que é a minha verdadeira identidade. A submissão faz com que eu reconheça que eu nunca fui dono da minha vida. Ah, mas eu não estou preparado para isso. Deus sempre foi assim. Você está pensando que Deus se tornou Senhor e você se tornou servo por causa daquela situação específica? Não, sempre foi desse jeito. Mas você viveu, eu vivi, na ilusão de que eu sozinho poderia gerenciar a minha história. Não é assim. Então, eu sei quem eu sou servo de Deus. Segundo, veja esse momento de rendição. Eu não estou entendendo as coisas que estão acontecendo, estou confusa, mas uma coisa eu sei, minha vida está nas mãos de Deus. Aí ela diz, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Observe a força do tudo, viu? Tudo está nas mãos do meu Senhor. Tudo aconteça do jeito de Deus. Eu não quero ter controle sobre absolutamente nada. E aí vem a feliz notícia. E qual é a feliz notícia? Nessa hora o anjo vai lhe deixar. Foi exatamente aí que o anjo deixou Maria. Porque às vezes a gente fica pensando que a gente vai ter, né? Para cada coisa Gabriel vai ficar ao meu lado. E aí, então Gabriel, agora o que é que vai acontecer? E então Gabriel, e agora o que é que vai acontecer? E então Gabriel, agora o que vai acontecer? Eu só quero lhe dizer que no terreno, na estrada da submissão, só vão permanecer 4 pessoas. Você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É você e Deus. Eu vou repetir, somente você e Deus. E sabem por quê? Primeiro, porque a submissão será sempre um ato de fé. Você não vai ter muitas explicações da parte de Deus. Deus não vai sentar com você para lhe dizer como vai ser no primeiro dia, segundo dia. Obedecer a Deus não é como um roteiro de uma viagem turística. Alguém aqui já comprou um pacote turístico? Aí vem lá, primeiro dia. Aí vai lhe dizer onde é que você vai almoçar, para onde é que você vai, qual é a cidade, qual é o hotel onde você vai ficar. Está tudo ali discriminado. Submissão a Deus não é isso, irmãos. É aprender a viver pela fé. Você ora, clama, entrega, pede, suplica, mas não vai sair dali com um roteiro. Vai aprender a viver pela fé. E uma prova disso é que quando Maria perguntou ao anjo, dizendo, esqueceu que eu sou virgem? Como é que isso vai acontecer? Já ouviram a explicação do anjo para Maria? O anjo olha para ela e diz assim, olha Maria, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Explicou, irmãos? Dá para entender tudo que vai acontecer? Com detalhes? O que foi que o anjo disse para ela? Em outras palavras, irmãos, isso é coisa de Deus e ponto. É Deus quem vai fazer. O Espírito virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e pronto. Aprenda, ouviu o que eu estou lhe dizendo? Aprenda a viver pela fé. Deus não vai lhe dar explicações, sabe, exaustivas, até que tire todas as tuas dúvidas. Ah, quando Deus tirar todas as minhas dúvidas eu vou. Sabe quando é que você vai, se continuar pensando assim? Nunca. Submissão é um ato de fé. Outra coisa que eu observo, irmãos, é que a submissão sempre será desafiadora. E por que desafiadora? Observem, irmãos, o que o texto está dizendo. Ele já tinha dito, o anjo já tinha dito que ele ia se chamar Jesus, era um menino, que ia se chamar Jesus, e que ia ser conhecido também como Filho do Altíssimo, e que ia ser rei. Tudo bem até aí? Aí no versículo 35, na segunda parte, o anjo olha para ele e diz assim, portanto o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, tomar conta desse menino por um dia
por algumas horas, já seria o quê? Desafiador, não é, irmãos? Você ia ficar sem saber, não pode, é santo, é filho de Deus, isso quer dizer que ele é o Messias prometido, isso é um título messiânico. Gente, o teu filho, a tua filha, quando nasceu, você tinha medo até de segurar no braço, com medo de quebrar o menino? Como é que ele dorme, como é que a gente faz, como é que a gente cuida? E quando chora o filho de Deus, o que é que a gente faz? O pai dele está me vendo. Será que eu estou cuidando dele direito? Eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Meu Deus do céu, Maria está me ensinando que toda vez que eu me submeto, eu estou aceitando desafios. Porque todo o plano de Deus, para mim e para você, não tem o meu tamanho, tem o tamanho de Deus. Alguns números a mais. Sabe aquela roupa que você veste e fica folgada? É maior que você? Assim é a missão, assim é o ministério, assim são os propósitos de Deus. São muito maiores, irmãos. São sempre desafiadores. Eu já disse isso algumas vezes, mas eu repito aqui. Sempre que eu estou diante de alguma coisa que é fácil demais, simples, que eu não preciso me esforçar, que eu não fico com medo, que eu não passo a noite sem dormir, eu fico em dúvida se é de Deus. Porque as coisas de Deus me derrubam, irmãos. Eu fico inseguro. Os irmãos não têm noção de como eu me sinto nervoso e inquieto quando eu vou pregar. Seja aqui no culto de oração, no culto de domingo, em qualquer lugar. Família de pastor sabe. Aí a gente fica numa tensão, não consigo conversar, até terminar tudo, meu coração está saindo pela boca. É uma situação, irmãos. Os irmãos não imaginam. E querem saber por quê? Porque quando eu vim para cá, sabe que essa gente que está aí assentada? Está querendo ouvir a voz de Deus dos meus lábios. Isso é demais, irmãos. Esse povo, Senhor, veio aqui para ouvir tua voz através de mim. Será que eles não sabem quem eu sou? Eu sou Roberto. Eu sou o Jeremias, jovem demais. Eu sou o Moisés, pesado de língua. Eu sou o Isaías, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também sou assim. É por isso que eu volto a dizer, se você quer servir a Deus, o ministério que Deus tem para você será desafiador. Deus não vai lhe chamar para fazer aquilo que é simples, confortável, que eu já sei, que eu domino. Não é desse jeito que funciona. Será sempre um desafio. Vou ter que estudar, vou ter que pensar, vou ter que trabalhar, vou ter que renunciar. Maria, eu imagino que no tempo de Maria tinha algumas outras Marias que não estavam noivas. Mas Deus foi atrás daquela. Quando Deus chama, por exemplo, aqueles que estão pescando e diz, olha, solta as redes e vem. Aquele que está trabalhando na coletoria e diz, larga a coletoria e vem. O que é que ele está me dizendo? Que ele chama quem? Quem está trabalhando, quem está ocupado, quem está fazendo alguma coisa. Gente desocupada, irmãos. Posso terminar a frase? Quer que eu termine ou é melhor não terminar? Pronto, já entenderam, não foi? Gente desocupada, irmãos. Chamada não. Deus só chama gente ocupada. Sabem por quê? Porque o que Deus quer não é o que sobra. Não é o que você tem disponível. O que Deus quer é o primeiro lugar na sua vida. O que Ele quer ser é prioridade. Então larga as tuas redes, larga a tua coletoria, abre mão disso, corta esse compromisso da agenda e coloca Deus como prioridade. E por fim, irmãos, a última observação de hoje. A submissão fará você experimentar os impossíveis de Deus. Por quê? Observe que a gente começou dizendo que é um ato de fé. Depois eu disse que é desafiador, mas é, irmãos, tão glorioso você experimentar aquilo que, meu Deus, lembra da canção, né? Aquilo que parecia impossível. É isso mesmo, irmão. Você começa a experimentar o impossível de Deus sempre que se submete. Se você não se submete, você vai viver a dimensão do possível. Mas se você se submete, você passa para uma outra dimensão, a dimensão do impossível.
Porque se eu não me submeto, eu vou trabalhar com que forças? As minhas. Eu vou trabalhar, eu vou decidir com base em que sabedoria? Que experiência? Mas se eu abro mão de tudo isso, me submeto, irmãos, tudo passa a ser do tamanho de Deus. Aí Deus volta-se para Maria e diz a ela o seguinte: pois nada é impossível para Deus. E então eu acho interessante porque o anjo faz questão de mostrar, Deus está agindo. Está lembrado de Isabel? Todo mundo dizia que ela era estéril, está grávida. É como se Deus estivesse dizendo a Maria, olha, o milagre que eu estou operando no mundo, eu também posso operar em você. Porque o que tem de gente incrédula dentro de igreja, acreditando que Deus faz milagres. Mas então não é incrédulo, pastor? É, mas faz milagre com Isabel, comigo não. É uma outra forma de dizer eu não creio. É mais ou menos assim, eu creio que Deus pode. Eu creio que Deus pode fazer com Isabel, mas comigo, pastor, eu nasci, eu sofro, eu vivo, eu isso, eu aquilo. Você experimenta o impossível de Deus sempre que se submete à vontade dele. Por isso, quando estiver orando, não esqueça, submeta-se, assuma a postura de servo, e quem sabe a semelhança de Maria, você vai dizer, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade, a tua vontade. Está disposto, disposta a dizer isso ao Senhor? Muito bem, nós caminharemos durante esses dias. Na quarta-feira que vem nós vamos encerrar as 5 linguagens da oração. Deixa eu só ver aqui, quantos estiveram nas 4 linguagens até agora? Ok, levanta aí a mão para eu ver. Ok. Quantos estiveram em 3 linguagens? Ok. Quantos estiveram em 2 linguagens? Vou perguntar uma só não, para não deixar você constrangido. Ainda tem uma oportunidade de somar mais uma, se você só veio uma vez. Na próxima quarta-feira, uma só é hoje, né? Na próxima, uma só é hoje, né? Como o pastor está lembrando. Ele já pode vir na quarta-feira que vem, e aí você vai concluir esse ciclo de reflexões sobre as 5 linguagens. E você que está em casa, aí eu vou perguntar, quantos assistiram à distância? Não levanta a mão não. Vem aqui na próxima quarta-feira e pelo menos uma vez você vai assistir não online, mas presencial. Faça um esforço, próxima quarta-feira, viu? Espero você aqui. Nós vamos fazer agora nosso momento de oração silenciosa, depois vamos lá atrás para o nosso momento de comunhão e finalmente iremos cada um de nós para as suas casas, e graças a Deus pela sua misericórdia e bondade para conosco. Feche seus olhos, converse com Deus, e você que está em casa, faça o mesmo, agradeça ao Deus eterno a oportunidade de ouvir, celebrar, cantar louvores ao Deus eterno.